Bem-vindos ao canal A Oração do Seu Dia. Hoje vamos em uma jornada de inspiração e reflexão através das palavras atemporais do livro de Isaías, no capítulo 61, versículos 1 ao 6. Nestes versículos, encontramos uma mensagem de esperança, renovação e propósito que ecoa através dos séculos, iluminando nossos corações e mentes. Vamos à leitura do capítulo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros, que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. O livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 6, contém uma passagem profundamente inspiradora que oferece uma visão de esperança e renovação. Estes versículos trazem à tona a promessa de um futuro melhor, a cura das feridas e a libertação daqueles que sofrem. Vamos refletir sobre essas palavras. Versículo 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Neste versículo, vemos a referência ao Espírito de Deus e à unção divina, que capacita o pregador a trazer mensagens de esperança e cura para aqueles que sofrem. É uma lembrança de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente para nos guiar e oferecer consolo. Versículo 2: A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Este versículo nos fala sobre a dualidade da mensagem divina, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus. Ele nos lembra que, enquanto Deus é amor e misericórdia, também é justo e reto. No entanto, a principal ênfase está na consolação dos tristes, mostrando que Deus está disposto a trazer conforto aos corações aflitos. Versículo 3: A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aqui, somos lembrados de que Deus é capaz de transformar nossa dor em alegria, nossa tristeza em louvor. Ele nos veste com vestes de louvor e nos chama de árvores de justiça, mostrando como a restauração divina pode nos elevar e transformar nossa vida em um testemunho de sua glória. Versículo 4: E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Neste versículo, encontramos a promessa de restauração e renovação. Deus promete que os lugares que foram devastados serão reconstruídos, as cidades em ruínas serão renovadas. Isso nos lembra que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, a esperança de um novo começo está ao nosso alcance por meio da graça divina. Versículo 5: E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Este versículo nos fala sobre a restauração da comunidade e a presença de estrangeiros que ajudarão a cuidar da terra. Ele simboliza a ideia de que, na restauração de Deus, a diversidade e a união podem desempenhar um papel fundamental na reconstrução e na prosperidade. Versículo 6: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por fim, o versículo 6 destaca a posição especial daqueles que confiam em Deus. Eles são chamados de sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Isso indica que, na restauração divina, aqueles que o seguem serão abençoados com riquezas espirituais e participarão da glória do Senhor. Em resumo, os versículos 1 a 6 do capítulo 61 do livro de Isaías nos lembram da promessa divina de restauração, renovação e cura. Eles nos convidam a encontrar esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias,
e a confiar que Deus é capaz de transformar nossas vidas e nos encher de alegria e louvor. Versículo 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Este versículo nos lembra que a mensagem de esperança e restauração é uma missão divina. A unção pelo Espírito Santo não apenas capacita o mensageiro, mas também ressalta a importância da compaixão e da empatia. Devemos aprender que a verdadeira restauração começa com o cuidado pelas pessoas mais vulneráveis e feridas, como os contritos de coração e os cativos. Isso nos incentiva a olhar ao nosso redor e encontrar maneiras de proclamar liberdade e cura para aqueles que estão em situações difíceis. Versículo 2: A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Neste versículo, encontramos a dualidade da mensagem divina, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso nos lembra que Deus é tanto amoroso quanto justo. É um chamado para refletir sobre nossas próprias ações e reconhecer que, embora Deus seja misericordioso, também existe a responsabilidade de acertar nossos caminhos. No entanto, a ênfase está na consolação dos tristes, destacando que a misericórdia e a compaixão de Deus sempre prevalecerão. Versículo 3: A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Este versículo nos convida a considerar como nossas vidas podem ser transformadas pela presença de Deus. Quando nos voltamos para Ele em nossas horas mais sombrias, Ele nos dá glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza. Isso nos lembra que Deus está disposto a trocar nossas limitações e fracassos por sua graça e favor. Quando permitimos que Deus nos transforme, tornamos testemunhas vivas de sua justiça e amor, e isso o glorifica. Versículo 4: E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui, somos lembrados de que a restauração divina não é apenas espiritual, mas também tem um impacto tangível em nossas vidas e comunidades. Deus promete que lugares devastados serão reconstruídos e cidades em ruínas serão renovadas. Isso nos incentiva a ser agentes de mudança e restauração em nosso próprio ambiente, a trabalhar para curar as feridas e restaurar o que foi destruído. Versículo 5: E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Este versículo destaca a ideia de que a restauração e a renovação não têm fronteiras. Deus trará pessoas de diferentes origens e culturas para participar dessa obra. Isso nos lembra da importância da unidade e da colaboração global na busca por justiça, paz e restauração. Versículo 6: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por fim, o versículo 6 nos lembra que, quando nos comprometemos com a missão de Deus de restauração e cura, somos elevados a uma posição especial. Somos chamados de sacerdotes do Senhor e ministros de nosso Deus. Isso nos desafia a agir com integridade e a nos envolver em boas obras, sabendo que nossa recompensa não está apenas nas riquezas terrenas, mas na glória de Deus. Em suma, os versículos 1 ao 6 de Isaías 61 nos inspiram a abraçar a mensagem de esperança, renovação e cura que Deus oferece. Eles nos incentivam a agir com compaixão, a buscar a justiça e a trabalhar pela restauração das vidas e comunidades ao nosso redor. É uma lembrança de que, com a orientação de Deus, podemos ser instrumentos de transformação e glória divina no mundo. Leve essa palavra a mais pessoas compartilhando nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal para continuarmos com nosso trabalho. E se gostou do vídeo, deixe seu like, ele nos ajuda muito. Que Deus abençoe seu dia. Que essa palavra tenha abençoado sua vida, sua casa e sua família. Que Deus seja louvado.